Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14 até o verso 1 do capítulo 6. Dez horas e 22 minutos. Posso ir até as 11? Que hora que eu tenho? Até 10 para 11? Até 2 da tarde? Ótimo, a gente já começa o jejum hoje. Aí tem um povo empolgado. Segundo aos Coríntios 5,14, diz a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém reconhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Paizinho, nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra e pela tua presença santa neste lugar. Nós reconhecemos, Senhor, a tua presença maravilhosa e santa, o doce perfume, Senhor, da tua presença neste lugar. Inunda, Senhor, os nossos corações, inunda, Senhor, as nossas mentes, as nossas vidas. Pai, satura esse ambiente com a tua presença, com a tua glória, com o resplendor da tua presença, Senhor. Vai dissipando toda a treva, vai dissipando, Senhor, toda a penumbra, todo o medo, toda a dúvida, todo pensamento, todo sentimento contrário a Deus, todo espírito que resiste a Deus, todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Cristo, seja derrotado pelo poder da tua palavra e da tua presença, Senhor. Que a tua voz se faça ouvir, que sejamos tocados, transformados, Senhor, pela tua palavra, para a glória do teu nome, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 15, tema da festa: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, vivendo para Deus. Vira para o irmão que está do seu lado aí, para um lado, para o outro, diga para ele: vivendo para Deus. Vivendo para Deus, mas diga isso com um sorriso, não diga com a testa franzida assim não. Dê um sorriso para ele e fala assim: vivendo para Deus, vivendo para Deus, isso. Sorria, meu irmão, seu sorriso é tão bonito, sorria. Diga para ele: vivendo para Deus. Ó que povo lindo, feliz, ó. Glória a Deus. E ele morreu por todos.
E ele morreu por todos. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse ele? Quem é esse que pode morrer por todos? Quem é esse cujo valor é tão alto, é tão grande, que a sua vida dada poupa a vida de todos? Olha que o texto não fala de alguns, o texto não fala dos bonzinhos. Ele morreu pelos bonzinhos, ele morreu pelos religiosos, ele morreu pelos cristãos, ele morreu pelos brasileiros. O povo fala que Deus é brasileiro. Ele morreu pelos assembleianos. Não, ele morreu por todos. Quem é esse que pode morrer por todos? Pare para pensar no poder dessa frase. Ele morreu por todos. Quem pode morrer por todos? Já pensou se a minha vida valesse assim? Está lá não sei quantas pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas condenadas a morrer porque praticaram algum crime, fizeram alguma coisa digna de morte, estão condenados. Aí eu chego lá e falo: não, senhor governador, não mata esses 20 aí não. Eu morro no lugar deles. O governador falava, eu falei: quem é tu, rapaz? Que autoridade você tem? De onde você tirou essa ideia de que você pode morrer no lugar desses? E que a sua morte pode pagar o preço do crime que esses 20 aqui cometeram? Agora você pare para pensar. Quem pode ser essa pessoa? Quem pode ser esse ele de que o texto fala aqui? Que ele pôde morrer por todos. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos capítulo 6, também versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, todos deveriam morrer. Mas aí o texto vem nos dizer que ele morreu por todos. Pastor, o senhor está chovendo no molhado. Nós sabemos dessa conversa. Irmão, mas tem gente que não sabe. E às vezes as pessoas são tão enganadas porque elas falam de Cristo. Eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse que era de uma religião e falou que a religião dela também era cristã. Minha religião é cristã. Ora, o que é uma religião cristã? O que é uma pessoa cristã? O que é quando alguém fala que diz que é um cristão? O que significa ser um cristão? O que é ser cristão? Cristão é acreditar em Jesus. Será? Cristão é acreditar que Jesus é legal, que Jesus é bom. Cristão é acreditar que Jesus é um bom exemplo. Será? Cristão é acreditar que Jesus era um profeta. Cristão é acreditar que Jesus é um espírito evoluído. Não. Não. Esse é um engano que tem iludido muita gente, até crente. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos na igreja de Antioquia. Lá em Antioquia, quando o evangelho chegou lá, os discípulos de Cristo foram chamados pelos gentios pela primeira vez de cristãos, que significa pequenos cristos. Foi dado esse apelido aos discípulos de Jesus, pelo tanto que os discípulos de Jesus se pareciam com ele. Os discípulos de Jesus eram tão semelhantes a Cristo, suas atitudes revelavam
tanto a Cristo, suas vidas revelavam tanto a Cristo, suas reações revelavam tanto a Cristo, sua maneira de viver expressava tanto a glória do unigênito do Pai, que as pessoas começaram a chamar os discípulos de Jesus de pequenos cristãos. Mas no que creem os discípulos de Jesus? Porque Sócrates também teve discípulos, Buda também teve discípulos, Mahatma Gandhi também teve discípulos. Qual é a diferença entre os discípulos de Buda, entre os discípulos de Mahatma Gandhi, entre os discípulos de Hitler, entre os discípulos de Nietzsche e os discípulos de Cristo? Os discípulos de Cristo não creem que seu mestre seja apenas um mestre. Os discípulos de Cristo não creem que seu mestre seja apenas um grande professor. Os discípulos de Cristo não creem que seu mestre seja apenas um grande homem, um homem sábio, um homem inteligente. Os discípulos de Cristo não creem que seu mestre seja apenas um espírito evoluído, um exemplo a ser seguido. Mas os discípulos de Cristo creem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que é diferente? Será que é diferente? O que estão dizendo aí acerca de mim? Uns dizem que tu és Elias. Uns dizem que tu é um dos profetas. Uns dizem que tu é até Moisés. E vós? E vós, que dizeis que eu sou? E aí Pedro, revelado por Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que significa Pedro dizer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? A palavra Cristo é a mesma palavra que Messias. Só que Messias está no hebraico e Cristo está no grego. Quer dizer o ungido, o escolhido. Aquele que Deus havia prometido lá, desde o início, quando o homem pecou e se rebelou contra Deus, e Deus falou: olha, da semente da mulher vai vir um descendente. O homem pecou contra Deus, o homem desconfiou de Deus, o homem virou as costas para Deus, mas Deus nunca virou as costas para o homem. Mesmo quando o homem pecou, mesmo quando o homem falhou com Deus, Deus, na sua fidelidade, continuou sendo fiel. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia ao jardim na virada do dia para estar com o homem. E no dia que o homem pecou, Deus não deixou de ir ao jardim. A Bíblia fala: Deus, Adão, onde você está, Adão? Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim. Desde o princípio, Deus continua a buscar pelo homem. Os passos de Deus foram ouvidos no jardim, em busca do homem rebelde, do homem pecador, que comeu do fruto que lhe estava proibido, mas Deus não virou as costas para o homem. Deus estava no jardim buscando o homem. Essa é a diferença de todas as outras religiões. Todas as outras religiões vão falar do esforço do homem para se chegar a Deus. Mas quando você olha para a palavra do Senhor, é o sacrifício de Deus para se chegar ao homem. É a história do que Deus fez
para se achegar a nós. É a história do sacrifício da cruz do Calvário para nos reconciliar com Ele. Irmão, esse é o assunto central da Bíblia. O assunto central da Bíblia não é dinossauro, não é a criação do universo, não é os planetas. O assunto principal da Bíblia não é explicar o átomo, o neutrino. O assunto principal da Bíblia é contar a história de amor desse Deus fiel, que nunca deixou de amar, que nunca deixou de acreditar e que se sacrifica para reconciliar o homem com Deus. Desde o jardim havia uma promessa: eu vou mandar um, e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o Cristo, o ungido, o prometido, o Filho de Deus. Primeiro capítulo do Evangelho de João abre: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse Ele aqui, é esse mesmo Ele aqui. Ele morreu por todos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Deus eterno. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Jesus não começou a existir no dia que Ele foi semeado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Jesus Cristo não começou a existir no dia que Maria deu à luz ao seu nascimento virginal, mas Jesus Cristo era antes da fundação do mundo. Quem lê o Evangelho de João, Jesus Cristo fala isso. Tem várias declarações no Evangelho de João. Jesus Cristo vira para os doutores da lei, para os escribas e fariseus e fala: antes que Abraão existisse, eu sou. No Evangelho de João também está registrada a oração de Jesus: Pai, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. C.S. Lewis falou muito bem. Não tem meio termo. Quando você lê a Escritura, ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, ou você crê que Jesus é o Deus encarnado, o Deus que se tornou carne, que se tornou homem, que veio à terra para morrer no nosso lugar, ou você crê que Jesus é doido da cabeça, Pinel. Dentro dos manicômios tem um monte de gente doida. Nos desenhos animados sempre tem um doido lá que acredita que é Napoleão, né? Ele está lá. Ele não é Napoleão, mas ele acredita, ele está lá no manicômio afirmando que ele é Napoleão. Pode ter alguém lá dizendo que é o Trump, que é o Bolsonaro, mas eles são loucos, está todo mundo vendo que ele não é. Jesus fez afirmações acerca de si mesmo, que não se pode ignorar. Não se pode diminuir o Cristo. Não se pode diminuir quem Ele é ao ler a Escritura. Ou você crê que Ele é Deus, ou você vai ter que admitir que Ele é doido. Porque Ele fala de si mesmo: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer desse pão, quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o Cristo.
Ele morreu por todos. Então, se a religião acha que Jesus Cristo é apenas um mestre, ela não crê que Ele é o Cristo. Se Ele é apenas um mestre, Ele não é o Cristo, Ele não é o prometido de Deus. Se Ele é apenas um bom exemplo, Ele não é o Cristo, o unigênito de Deus. Se Ele é apenas um espírito evoluído, Ele é igual a Deus. Jesus Cristo não é igual a mim, igual a você. Ele não é como eu, nem como você. Ainda que Ele diga que nós somos amigos dEle, ainda que Ele diga que nós somos irmãos dEle, ainda que Ele se tenha feito carne, descido aqui, andou como homem, andou por essa terra, se cansou, sofreu, foi maltratado, humilhado, sacrificado naquela cruz. Ele não é como eu, Ele é maior do que eu. Não há comparação entre Jesus Cristo e nenhum outro homem que existiu na face da terra. Ele é o verbo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não venha comparar o meu Jesus com Buda. Não venha comparar o meu Jesus com São Francisco. Não venha comparar o meu Jesus com Mahatma Gandhi. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Esse é o maior evento. Esse é o maior acontecimento da história. Disse Billy Graham, o maior acontecimento da história não é o fato de um homem ter pisado na lua, mas o fato de que Deus pisou na terra. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque esse Deus maravilhoso, porque esse Deus grandioso, porque esse Deus incomparável, porque esse Deus que habita na luz inacessível, em quem não há mudança, em quem não há sombra de variação, esse Deus cujo trono está no céu e a terra é o estrado dos seus pés, esse Deus veio aqui tocar na terra para que eu e você não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Ele não estará do seu trono, olhando para nós distante. Ele não ignora as nossas dores. Ele não ignora o nosso estado, Ele não ignora o nosso sofrimento, mas Ele está tão identificado comigo e com você. Ele nos ama tanto, Ele está tão identificado com a nossa dor, com o nosso sofrimento, que Ele se fez carne. Ele morreu, é o Deus que morre, é o Deus que morre, é o Deus que dá a vida para que a gente possa viver. Ele está identificado. Você não sofre sozinho. Você não está sendo ignorado por Deus. Deus não virou as costas para você. Deus não está alheio à sua dor. Ele está identificado com você. Ele sofre a sua dor, Ele sofre o seu abandono, Ele sofre com você. Ele está debaixo do jornal e do papelão com o mendigo, Ele está no hospital com aquele que está internado, Ele está dentro da prisão com aquele que está em cadeias, Ele está identificado com o sofrimento da humanidade. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não estava perseguindo Jesus, porque nem encarnado Jesus estava mais. Saulo perseguia os crentes.
Saulo lançava os discípulos de Cristo na prisão. Saulo os torturava. Saulo os fazia negar a Cristo. Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava sendo perseguido junto com a igreja. Ele estava identificado com o sofrimento da igreja, com a perseguição da igreja. Assim como hoje, agora, ele está identificado com a sua dor. Quem está querendo enganar você? Qual é a voz que fica soando aí dizendo que Deus não está lhe vendo? Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus pode fazer esse imenso sacrifício por mim e por você, o que mais ele não faria? O que ele deixaria de fazer? Se ele não está fazendo, entenda, ele sofre com você, ele padece com você, ele está com você. A palavra de Deus não diz se, a palavra de Deus diz quando. Quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ela não diz se você passar, ela diz quando você passar. Mas ela diz passar. Diga comigo, passar. Diga, passar. Essas cadeiras são mar. Oh, então eu direi, abra-se o mar. E eu passarei, irmão. Quando eu passo, eu chego do outro lado. As cadeiras são a dor, são a aflição, são as dores dessa vida. Talvez 10 anos, talvez 12 anos de sofrimento, talvez 20, talvez a vida inteira. Mas é uma passagem, eu estou passando, vai ficar para trás, eu vou chegar do outro lado. Quando passar, irmão, quando passar, a promessa é clara, você não vai ficar lá, as águas não vão te afogar, a chama não vai te queimar, você não vai morar aqui, o sofrimento não é o seu lugar, a dor não é o seu lugar, não é a sua morada, você está passando e vai chegar do outro lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está identificado. Ele está com você. Ele está ao seu lado. Seja grato, seja grato. Seja grato, Ele está com você. Seja grato, Ele está com você. Você pode cantar em meio às lutas, você pode adorar em meio às dores, você pode glorificar em meio ao sofrimento. Ele está com você, Ele está do seu lado, a voz dEle te consola, a presença dEle te renova as forças, você vai passar. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Dá um sorriso sincero. Sorria, mostra os dentes. Fala para ele, você vai passar. Deus está com você. Tinha nada disso no esboço. Amém. Vai passar, vai ficar para trás. Tem uma nova história depois. Pode glorificar, pode adorar esse Deus maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é digno de adoração. Ele é tremendo, é cheio de graça esse Deus. Irmãos, a palavra... Aleluia!
A palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor, ela nos diz que a graça, ela nos acompanha. Que a graça, ela nos acompanha, ela nos persegue. Olha que coisa maravilhosa que esse dia Deus fez saltar da Escritura para mim. O alvo é Cristo. Vivendo para Deus, o alvo é Cristo. O apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então essa é uma maneira. Eu estou enxergando Cristo lá, meu alvo. Eu quero ser como Ele. Eu quero parecer com Ele. Eu estou andando na direção dEle. Cada dia da minha vida eu estou mais perto dEle. E a palavra do Senhor já me ensina tudo o que eu preciso fazer para eu chegar lá. Cada passo, o que eu tenho que fazer todo dia para chegar nesse alvo. Mas Jesus Cristo também declarou acerca de si mesmo. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então Jesus Cristo é o alvo, mas Jesus Cristo também é o caminho. Por isso que fala que quem está em Cristo é nova criatura. Por isso que fala que em Cristo nós fomos assentados nas regiões celestes. Nós os que esperamos nele. Por isso que diz: ensina a criança no caminho. Jesus é o caminho. O caminho não é um monte de regras de uma religião. O caminho não é um mapa. O caminho não é um GPS. O caminho é uma pessoa. O caminho é um relacionamento com Jesus Cristo de Nazaré. Quanto mais eu ando com Ele, quanto mais eu conheço, quanto mais eu estou mais perto de Cristo, mais eu estou mais perto de Cristo. Então, ainda que eu morra, ainda que minha vida acabe aqui, e eu não tenha chegado lá onde eu tracei que eu ia chegar, eu estava nele, eu andei nele o tempo todo. Eu consigo desfrutar o reino de Deus na jornada, ainda que meus sonhos todos, ainda que as promessas todas não foram alcançadas ainda, eu posso andar feliz e jubilante nesse caminho, porque o caminho é Cristo, o caminho é Cristo, eu estou nele. Os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11 fala isso, que eles viram as promessas de longe. Mas eles andavam como quem vê o invisível. Muitos deles não alcançaram a promessa. Morreram sem alcançar a promessa. Mas estavam no caminho. Jesus é o caminho. Não se desvie do caminho. Não deixa ninguém te enganar, não. Vão querer te enganar para você se desviar do caminho. Vão querer te enganar. Vão jogar setas. Vão jogar ideias. Vão jogar filosofias, vão jogar conversinha mole, vão dizer que Deus te esqueceu, vão dizer que não vale a pena. Não esqueça, Jesus é o caminho, você está nele, não se desvie. A palavra do Senhor disse: este é o caminho, andai nele, não se desvie da vereda, não se desvie do caminho, permaneça em Cristo. Ele morreu por todos. Senhor. Ele morreu por todos. Eu preciso destacar uma outra expressão nesse texto. Para quê? Ele morreu por todos. Para quê? Essa expressão vai trazer a ideia de propósito, de motivo, de razão. Qual o fim disso? Qual o propósito dessa loucura de amor? Qual o propósito dessa loucura de amor? Como diz o hino, né? Se isso não for amor, deixou o esplendor da sua glória. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, andando como servo, até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Ele é o Senhor, irmão, não tem jeito de ter dois senhores. Se Ele é o Senhor, é o Senhor. Senhor só pode haver um. Não pode ter uma senhora. Não pode ter um outro Senhor. Senão Ele não é o Senhor, senão Ele não é o Todo-Poderoso. Ele está dividindo o senhorio com alguém. Ele não é um Senhor. Ele é o Senhor. O Senhor dos senhores. Jesus Cristo. Para que o Senhor dos senhores? Para que o Rei dos reis morreu? Para que Ele deu a sua vida na cruz? Com que propósito? E é lógico que se você olhar na Escritura, só nesse texto aqui você vai achar mais de um propósito. Porque o texto mais à frente vai dizer: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Pastor Enoque, chega aí, por gentileza, Tiago. Então, estávamos aqui, Tiago, dá a mão aí para o pastor, do outro lado, da outra mão, essa aqui é a minha, isso. Nós três estamos aqui, formamos um concílio, nós estamos conciliados. Mas aí, eu me desliguei do concílio, falhei, então fui afastado. Então o pastor Enoque envia o seu filho aí, pastor Enoque. O filho dele vem aqui, me leva de volta e me reconcilia. Amém. Me traz de volta ao concílio. Obrigado. A palavra do Senhor diz que nós éramos inimigos de Deus. Então Deus faz o sacrifício para nos reconciliar com Ele, para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí um propósito, para que eu não morresse, para que eu tivesse a vida eterna, para me salvar, para me reconciliar com Ele. Mas esse texto aqui fala que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse texto é forte, irmão. É muito forte e decisivo. Ele deixa bem claro que o propósito do maior acontecimento de todos os tempos, que a morte vicária de Cristo vai além de salvar o homem, e vai além de reconciliar o homem com Deus. O antropocentrismo colocou o homem no centro, e muitos de nós vivemos como se nós fôssemos o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. Somos adoradores de nós mesmos. A Bíblia fala, o Deus deles é o ventre. Vivem para satisfazer seus desejos, suas vontades. O importante é você ser feliz. O importante é você conquistar o que você quer. Desde que você esteja feliz, está tudo. Desde que você alcance o que você quer, que você tenha prazer, que você esteja com a felicidade, vale tudo. Se eu vivo assim, quem está no centro da minha vida? Para quem eu estou vivendo? Se as minhas prioridades estão voltadas para mim? O antropocentrismo chegou a alcançar a nossa teologia. E muitas vezes nós tiramos Deus do centro do culto, do centro da adoração, e nós nos assentamos lá. Louvado seja o meu nome. Se Deus não fizer o que eu quero, se Deus não me der o que eu preciso, eu não preciso desse Deus. Eu não vou servir a um Deus que não me dá o que eu quero. Ora, se Deus tem que me dar o que eu quero, quem está servindo quem?
Se Deus não fizer do meu jeito, então também não serve. Eu que não vou seguir esse Jesus, minha vida estava uma beleza, depois que eu aceitei Jesus, agora estou cheio de problema. Amados, você não precisa adorar uma estátua para ser um idólatra. Você não precisa ser um adorador declarado de Satanás para estar completamente desviado do propósito divino. Basta que você seja o centro da sua própria vida. Basta que eu e você vivamos para nós mesmos. E nós estaremos sapateando em cima do sangue do Cordeiro. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais. Tem uns textos que ainda são mais de acordo com o texto original, que fala, para que já não vivam mais. Para que de agora em diante, para que a partir desse momento, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem está no centro da sua vida? Quem está sentado no trono do seu viver? Não responda rápido. Não responda rápido. Pense. Avalie suas atitudes. Avalie suas orações. Avalie as suas conversas internas com Deus que ninguém escuta, que só você escuta. Só você e Ele escutam. Quem é o centro das suas orações? Jesus morreu para que você não viva mais para si mesmo. Muitos chamados cristãos, que dizem ter recebido a Cristo, continuam vivendo para si, continuam sendo o centro da sua existência, são clientes da igreja. Eles frequentam a igreja de acordo com aquilo que a igreja pode lhes dar. Eu vou para essa igreja porque essa igreja pode me dar isso, pode me dar aquilo. Aqui não, aqui eu tenho que servir, então não presta não. Vou para outra onde eu posso receber. Eles vêm para o culto para receber a bênção, não vêm para adorar, não vêm para servir o irmão. São clientes, seu Deus é o ventre. Não conhecem a generosidade, não sabem o que é compartilhar, o que é doar. Porque precisam acumular, é para mim, é para mim. Tornam vão o sacrifício de Cristo, pois não cumprem o propósito pelo qual foram salvos. Nem vivem de maneira digna de tão grande salvação que receberam. Eles dizem, Deus exige demais. É a minha vida. Como eu posso entregar tudo? E a minha vida? E os meus sonhos? E os meus projetos? E a minha casa? E o meu carro? E a minha faculdade? E o meu casamento? Deus exige demais, não dá para entregar tudo. Aí eu lembro de Abraão, né, irmãos? Deus falou, Abraão, eu quero que você me entregue o seu filho, o seu único filho a quem você ama. Aí eu lembro daquele hino da harpa gigantã, 380, é? Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. É Abraão subir no morro, com a lenha, com a faca, com o fogo, e com Isaac. E o Isaac pergunta, ô pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Eu fico pensando como que Abraão, que homem, né, amados? Que entrega extraordinária de Abraão. Que culto maravilhoso foi aquele sobre aquele monte em Moriá. Abraão ofereceu a Deus uma oferta extraordinária. Abraão não negou a Deus o seu filho, o seu único filho a quem amava. Eu fico pensando que Abraão pensou assim, rapaz, nem filho eu tinha. Nem filho eu tinha. Minha mulher não podia ter filho. Eu já estava velho. As coisas já nem funcionavam mais, nem aqui, nem lá. Não tinha mais esperança de eu ter filho. Deus chegou e me agraciou com esse filho.
Eu nem ia ter filho se Deus não me desse. Agora Deus me pede, eu vou negar a Deus. Eu nem tinha. E Abraão subiu para entregar seu filho a Deus. Amados, essa entrega extraordinária de Abraão, quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, aí o anjo brada: Abraão, o anjo do Senhor: não, Abraão, você não me negou seu único filho, eu conheço o seu coração. E aí Deus começa: agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo outro. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebeu de Deus promessas extraordinárias, porque ele ofereceu a Deus uma oferta extraordinária, porque ele ofereceu a Deus um culto extraordinário. Qual tem sido a qualidade do seu culto? Qual tem sido a qualidade da sua oferta para Deus? Você tem dado a Deus a oferta que Ele merece? Você tem dado a Deus a oferta que Ele pede? Ou você dá para Deus o que você quer? A oferta que você dá para Deus é a mesma esmola do flanelinha. Ô moço, está vigiado aí. Aí você trata Deus igualzinho o flanelinha. Porque Ele não é o dono da sua vida mesmo. Você não vive para Ele mesmo. Você dá para Ele o que você quer, não o que Ele pede. Será que nós estamos mesmo servindo a Deus? O missionário Jim Elliot, ele falou assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode segurar para ganhar aquilo que ele nunca vai perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode segurar para ganhar aquilo que nunca vai perder. Eu não gosto de fazer muito esses exercícios, mas eu fico pensando se Abraão não tivesse entregue seu filho. Quando Abraão entregou o extraordinário, Deus não só permitiu que ele continuasse com seu filho, como providenciou o cordeiro para o holocausto, e como fez ofertas abundantes para Abraão. Deus não está aqui para destruir sua vida. Deus não está aqui para destruir os teus sonhos. Ele te ama, preste atenção. Ele morreu por todos. Não esqueça disso, Ele morreu por todos. Deus não está aqui para esmigalhar seus sonhos, para acabar com o seu futuro. Ele tem coisa muito melhor para você. Desapega disso, entrega para Deus o que Ele está lhe pedindo. Viva para Ele, entregue sua vida a Ele. Você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. O que é que você precisa entregar hoje, de prático? Do que é que você precisa abrir mão, de prático, para demonstrar que você está disposto a viver para Deus? Que você está vivendo para Deus? Será que Ele está te pedindo um sonho? Será que Ele está te pedindo um filho? Será que Ele está te pedindo só que você seja dizimista? O que Ele está te pedindo? Será que Ele está pedindo que você seja um marido melhor? Que trate sua esposa e seus filhos com dignidade? Será que Ele está pedindo que você tão somente seja uma esposa submissa, que respeite o seu marido, que deixe o seu marido ser o homem da casa? Será que Ele está pedindo tão somente que você seja um filho obediente, que honra seu pai e sua mãe? O que é que Deus está lhe pedindo, que você está segurando tanto aí, dizendo para Ele: é minha vida, é meu carro, é meu dinheiro, é minha casa, é meu sonho? Irmão, entrega isso a Deus. Ele morreu por você, você é dele. Nem vida você ia ter se não fosse Ele. Que controle eu e você temos da nossa vida? Onde nós estaremos amanhã? Onde nós estaremos mês que vem? Do que vai valer isso que você está segurando? Quando os portais da eternidade se abrirem, o que vai valer seu 10%? O que vai valer seu carro? O que vai valer sua casa? O que vai valer sua carreira? O que vai valer isso? Quando a gente cruzar os portais da eternidade.
Vamos ficar de pé. Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem alguém aqui nessa manhã que foi tomado por uma consciência. O Espírito Santo de Deus tocou o seu coração. E Ele falou aí dentro: você está vivendo para você. Você está vivendo para você. Você está sentado no trono da sua vida. Esse trono aí é para mim. E talvez você seja parecido hoje com a igreja de Éfeso, né? Tem nome de igreja, de que serve a Jesus, mas Jesus está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Porque Jesus, quando entra na nossa vida, Ele não quer ser um enfeite na parede. Ele entra para se assentar no trono, Ele quer ser o Senhor. Ora, se você foi tomado por essa consciência de que você está sentado no trono do seu viver, o Espírito Santo tocou fundo no seu coração. Quero que você tome uma atitude para marcar esse dia, porque esse dia é um dia de mudança. Quero convidar você a vir à frente para a gente orar junto. E você se prostrar diante dEle como um ato profético, dizendo: Senhor, eu estou descendo do trono do meu viver. Eu estou deixando esse trono para que o Senhor se assente lá. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero ser o centro da minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu estou apegado a tantas coisas. Eu estou apegado a tantas coisas, mas eu sinto o teu chamado, eu ouço a tua voz, eu quero parar de resistir. Me ajuda a entregar tudo, Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Deus não quer um pouquinho da sua vida. Deus não quer um pouquinho do seu amor. Deus não quer um pouquinho do seu coração. Ele quer que você entregue tudo, porque Ele já entregou tudo por você. Ele já entregou tudo por você. Ei, deixa eu te falar, não resista não. Vem à frente. Não é vergonha não. Se você está sentindo esse impulso no seu coração, deixa vir. Não deixa essa vozinha aí te atrapalhar não. Essa vozinha não sabe de nada. Essa vozinha não sabe de nada, não é vergonha. Esse aqui é um ambiente de amor, de graça. Deus está aqui, o seu Pai Celeste. São seus irmãos, a igreja celebra com você. Entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo. Coloca a sua mão no seu coração, você que está aí. Senhor, recebe a nossa gratidão, Pai. Não há como agradecer o que o Senhor fez por nós. Não há como agradecer o sacrifício da cruz. Não há nada que eu possa fazer, Senhor, que tenha tanto valor quanto o Senhor fez. O Senhor que deu valor à minha vida quando se entregou por mim na cruz, eu nem valia nada. Eu quero viver para Ti, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero viver para Ti. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, do meu viver, Senhor. Me ajuda, Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor, de mim mesmo, do meu egoísmo, dos meus desejos, do meu apego, Senhor. Liberta-me para Te adorar. Liberta-me para Te adorar como o Senhor é digno de ser adorado.
Me ajuda a entregar tudo, me ajuda a entregar mais. Pelo poder da tua palavra, Senhor, faz cair as correntes, faz cair as escamas dos olhos, vem removendo todo o véu, Senhor, em nome de Jesus. Quebra o meu orgulho, quebra a força do meu orgulho, Senhor. Eu me prostro diante de Ti, eu me rendo, Senhor. Toma o centro, toma o trono, toma o governo do meu viver, da minha história. Vem o Teu reino, Senhor, vem o Teu reino. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero abrir mão de tudo que for necessário, Senhor. Tu és o meu maior tesouro. Tu és a minha maior riqueza, papai. Não me entregue aos meus sentimentos enganosos. Não me entregue ao meu coração duro. Faz cumprir a Tua promessa de que ia tirar de nós o coração de pedra e que ia nos dar um coração de carne para obedecer a Tua voz, a Tua palavra. Tira o coração de pedra hoje, Senhor, e dá um coração de carne quebrantado, humilde na Tua presença. Vem o Teu reino, Senhor, vem o Teu reino sobre a Tua igreja. Seja feita a Tua vontade, Pai. Nos ajuda a sair do centro do nosso viver. Seja o Senhor o centro. Seja o Senhor o centro. Seja o Senhor o centro, Pai. O Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Aleluia. Aleluia. Dê um abraço, pelo menos 3 pessoas. Abrace ele e diga: deixa Jesus ser o centro da sua vida.